O brilho dourado do lustre banhava a sala de jantar, mas o calor no ar foi rapidamente substituído por tensão quando a voz de Emma cortou as risadas. Tom, disse ela, com um tom mortalmente sério, eu sei do seu caso. O silêncio tomou conta da sala, e todos os olhares se voltaram para Emma e Tom, cujo garfo bateu com força no prato. Sua confusão era palpável enquanto ele gaguejava. Do que vocês estão falando? O olhar semicerrado de Emma manteve todos na sala cativos. Mas, assim que o peso de sua acusação começou a esmagar Tom, seus lábios se curvaram em um sorriso travesso. Relaxa. Ela caiu na gargalhada. Estou brincando. Mas falando sério, tenho um grande anúncio a fazer. Antes de mergulharmos de cabeça nessa montanha-russa de emoções, me contem nos comentários de onde vocês estão acompanhando a história. Se estiverem gostando do drama e das reviravoltas, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderem nossa próxima história emocionante. O brilho dourado do lustre banhava a sala de jantar com uma luz quente, projetando um aconchego sobre a mesa de carvalho polido. Taças tilintavam enquanto os membros da família brindavam, suas risadas ecoando pelo ambiente. Um murmúrio de conversas informais preenchia o ar, pontuado pelas melodias suaves de uma playlist de jazz que tocava em uma caixa de som Bluetooth no canto. Na cabeceira da mesa estava Tom, um homem de 20 e poucos anos, com a barba feita. Seus ombros largos se curvaram ligeiramente enquanto ele passava um prato de frango assado para o cunhado. Seu sorriso era fácil, mas um lampejo de energia nervosa brilhava em seus olhos cor de avelã. Uma tensão sutil da qual só ele parecia estar ciente. Ao lado dele, Emma, sua esposa há 3 anos, irradiava charme. Seus cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seu vestido verde esmeralda abraçava sua silhueta, acentuando sua presença vibrante e magnética. Ela era o tipo de mulher que atraía todos os olhares na sala sem esforço. Enquanto enchia novamente sua taça de vinho, Emma se levantou e bateu o garfo na borda, chamando a atenção. Tenho uma grande surpresa para todos esta noite, começou ela, com a voz transbordando de entusiasmo. Tom recostou-se na cadeira, franzindo levemente a testa. Observou-a com uma mistura de orgulho e curiosidade, o sorriso radiante dela tocando seu coração. Narrando silenciosamente para si mesmo, pensou, o sorriso dela é radiante. Aquele tipo de coisa que sempre me fazia sentir sortudo. Se eu soubesse o que estava por vir. Em volta da mesa, os murmúrios de intriga foram ficando cada vez mais altos. Conta logo. Gritou sua irmã mais nova, Rony, uma mulher de olhar penetrante na casa dos 20 anos, que estava sentada com os braços cruzados como se já suspeitasse que a noite pudesse tomar um rumo inesperado. Emma levantou um dedo, e sua expressão tornou-se inesperadamente solene. Mas primeiro preciso desabafar. O riso se dissipou, substituído por um silêncio repentino. Ela pousou o copo e fixou o olhar em Tom. Ela começou, baixando o tom de voz uma oitava, eu sei do seu caso. A sala ficou congelada. Tom piscou, o garfo escorregando de sua mão e batendo com força no prato. Do que você está falando? Perguntou ele, com a voz quase num sussurro. Emma cruzou os braços e deu um passo à frente, com os olhos semicerrados. Não se faça de desentendido, Tom. Com sua colega de trabalho, Raquel. Eu vi vocês dois juntos. O coração de Tom batia forte e dolorosamente no peito, um som estrondoso enchendo seus ouvidos. Isso é ridículo, disse ele, levantando-se da cadeira. Emma, não sei de onde você tirou isso, mas eu nunca. Para com isso, ela interrompeu, seu semblante sério se transformando em um largo sorriso. Relaxa, Tom. Estou brincando. Uma gargalhada escapou dela enquanto cobria a boca, seus olhos verdes brilhando com travessura. Meu Deus, você devia ver a sua cara agora. A sala irrompeu em risos, a tensão evaporando tão rápido quanto surgira. Tom exalou bruscamente, os ombros relaxando em alívio, embora um leve receio persistisse. Ergueu as mãos para silenciar a sala. Me desculpem, pessoal. Não resisti. Mas falando sério, tenho uma surpresa. O sorriso dela se suavizou quando ela pegou a mão de Tom e a puxou em direção à barriga. Vamos ter um bebê. Suspiros e vivas encheram a sala. Tom forçou um sorriso, abraçando Emma com força, mas, no fundo, não conseguia se livrar daquela sensação incômoda de que algo estava errado. Os aplausos e parabéns ainda ecoavam pela sala enquanto Emma desfrutava da atenção. Tom segurou a mão dela, tentando ignorar o leve nó de inquietação que se apertava em seu peito. O anúncio do bebê deveria tê-lo enchido de alegria, mas algo da tensão daquela noite ainda o incomodava. Do outro lado da mesa, Rony estava sentada em silêncio, com os olhos penetrantes fixos em Emma.
Ela girava o garfo na mão, os lábios se comprimindo em uma linha fina. A conversa animada diminuiu um pouco quando ela se inclinou para a frente, sua voz cortando o ruído como uma faca. Bem, ela começou, com um tom calmo, mas carregado de intenção. Essa foi uma bela atuação, Emma. Engraçado como você está acusando Tom de algo tão ultrajante. O sorriso de Emma vacilou. Ela inclinou a cabeça, os olhos semicerrados. O que isso quer dizer, Rony? Rony pousou o garfo deliberadamente, cruzando as mãos à sua frente. Significa, disse ela lentamente, será que devo contar a todos onde te vi semana passada com o seu? A sala ficou mergulhada num silêncio atônito. Tom virou a cabeça bruscamente, seus olhos encontrando os de Rony. Emma congelou por uma fração de segundo antes de soltar uma risada curta e incrédula. Você está mentindo, disse ela, com a voz cortante como vidro. Você está com inveja porque é infeliz. Só porque você não tem nada de bom na vida não significa que precisa arruinar a minha felicidade. Rony não se abalou. Sua expressão permaneceu impassível, quase entediada, como se ela já esperasse a reação negativa. Com ciúmes, ela repetiu com um leve desdém. Acredite em mim, não tenho motivos para ter ciúmes. Mas eu sei o que vi, Emma. Vocês dois naquele restaurante italiano no centro. Bem aconchegante. Tom sentiu um frio na barriga. Espere, disse ele, com a voz rompendo a tensão crescente. Do que ela está falando? Emma se virou para ele, seus olhos faiscando de raiva e desespero. Isso é ridículo. Ela está inventando tudo para chamar a atenção. Não sei o que ela pensa que viu, mas não é verdade. Rony balançou a cabeça lentamente, sem desviar o olhar de Emma. Você pode continuar mentindo, mas nós dois sabemos a verdade. E talvez Tom também mereça saber. Emma levantou-se abruptamente, com a cadeira raspando no chão de madeira. Não preciso ouvir isso. Você é patético, Rony. Ela saiu da sala furiosa, deixando um silêncio constrangedor no ar. Tom a encarou, com um turbilhão de perguntas na mente, enquanto Rony bebia seu vinho calmamente, esperando que alguém quebrasse o silêncio. Tom estava sentado sozinho na sala de estar pouco iluminada. Os sons abafados do jantar, agora silencioso, se perdendo ao fundo. Suas mãos repousavam sobre os joelhos, os nós dos dedos brancos de tanto cerrá-los. Os eventos da noite se repetiam em um ciclo infinito em sua mente, cada momento levantando mais perguntas do que respostas. Será que Rony tinha razão? Será que Emma realmente poderia ter feito isso? O pensamento lhe causou um arrepio. Ele balançou a cabeça, tentando afastá-lo, mas o peso da dúvida o pressionava com mais força. O amor deles sempre parecerá tão sólido, mas agora rachaduras que ele não havia notado antes pareciam se espalhar por suas memórias. Com o passar dos minutos, sua mente vagou para os primeiros dias que passaram juntos. A imagem de Emma parada na varanda do seu apartamento, anos atrás, voltou à sua mente. Ela tinha 25 anos na época, o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo, e uma energia nervosa a envolvia. Preciso te contar uma coisa, disse ela, com a voz quase inaudível em meio ao barulho da cidade lá embaixo. Tom encostou-se ao parapeito, tentando decifrar sua expressão. É sobre o Kyle, continuou ela, mencionando o nome do ex-namorado com um olhar hesitante. Ele me ligou. Ele quer voltar comigo. O peito de Tom apertou ao se lembrar disso. Ele tinha tanta certeza da conexão entre eles, mas a incerteza dela naquele momento o abalou, e ele perguntou, com a voz embargada, o que você disse? Emma hesitou, desviando o olhar do dele. Eu disse que não. Disse que estava com você, mas a voz dela foi se perdendo, deixando um silêncio carregado de dúvidas não ditas. Ele insistiu. Sentindo um nó na garganta, ela suspirou, os ombros caindo enquanto se virava para encará-lo. Não é fácil me desapegar de alguém que foi uma parte tão importante da minha vida. Estou tentando. Juro que estou. A lembrança doía, as emoções tão intensas quanto naquele dia. Tom havia acreditado nela. Acreditava no compromisso dela com o futuro deles juntos. Mas será que ele tinha sido ingênuo? Será que ela alguma vez realmente deixou Kyle ir embora? O presente o trouxe de volta como um tapa forte. Seus olhos se voltaram para o celular de Emma, intocado sobre a mesa de centro, onde ela o deixara antes de subir as escadas furiosa. A ideia de checá-lo passou pela sua cabeça. Ele odiava o pensamento, odiava o que isso dizia sobre ele. Mas então a voz de Rony ecoou em seus ouvidos, vocês dois naquele restaurante italiano no centro. Bem aconchegante. E se ela estiver dizendo a verdade? A incerteza o corroía por dentro.
Ele enterrou o rosto nas mãos, a frustração fervilhando. Queria acreditar em Emma, queria descartar as acusações de Rony como mentiras maldosas, mas a confiança já não era tão fácil de recuperar. Outra lembrança veio à tona. Esta de apenas alguns meses atrás, Emma tinha chegado tarde do trabalho, com um sorriso incomumente radiante. Ela mencionou ter encontrado uma velha amiga, mas desconversou quando Tom perguntou quem era. Só uma colega da escola, ela disse, num tom desdenhoso. Na época, ele deixou para lá. Agora, o encontro tinha um significado diferente. Ele se levantou abruptamente, caminhando de um lado para o outro no quarto enquanto a dúvida o consumia. Será que estou pensando demais? Será que estou deixando o ciúme e a insegurança nublarem meu julgamento? Ele queria respostas, mas também temia o que elas poderiam revelar. A ideia de confrontar Emma novamente parecia inútil. Ela já havia rejeitado as alegações de Rony com tanta veemência que ele duvidava que ela admitisse algo agora. Ao sentar-se novamente, o relógio na parede tocou suavemente. Era tarde, e o cansaço dominava, mas dormir parecia impossível. Seus pensamentos permaneciam fixos na mulher do andar de cima. A mulher que ele pensava conhecer. Se ela estiver escondendo alguma coisa, preciso saber. Mas e se eu estiver errado? E se isso acabar com a nossa relação sem motivo nenhum? O peso da sua incerteza o oprimia, deixando-o preso no espaço liminar entre a confiança e a traição. Tom estava parado no pé da escada, olhando fixamente para a porta fechada do quarto. O leve rangido da casa, ao cair da noite, pouco contribuía para acalmar sua mente agitada. Ele respirou fundo e subiu os degraus, cada um parecendo mais pesado que o anterior. Ao chegar ao topo, hesitou, com a mão pairando sobre a maçaneta. Lá dentro, Emma estava sentada na beirada da cama, mexendo no celular. A luz iluminava seu rosto, projetando sombras nítidas que a tornavam ilegível. Ela não levantou o olhar quando Tom entrou. Podemos conversar? Perguntou ele, com a voz baixa, mas firme. Emma suspirou, colocando o telefone na mesa de cabeceira. E agora, Tom? Já não tivemos drama suficiente por hoje. Ele cruzou os braços, com a postura rígida. Preciso saber a verdade. Ela franziu a testa, sua irritação palpável. A verdade sobre o quê? Eu já te disse. Rony está mentindo. Tom deu um passo à frente, com o maxilar cerrado. Então prove. Deixe-me ver seu celular. O silêncio tomou conta do ambiente. Os olhos de Emma se arregalaram por uma fração de segundo antes de se estreitarem em um olhar fulminante. Com licença, você me ouviu, disse ele, com a voz firme, mas tensa. Se não há nada a esconder, deixe-me ver. Deixe-me mais tranquilo. Emma levantou-se da cama num pulo, cruzando os braços com força sobre o peito. Você está falando sério? Quer que eu entregue meu celular como se fosse uma criminosa sob investigação? Emma, disse ele, suavizando um pouco o tom de voz, não estou te acusando de nada. Eu só, depois do que o Rony disse, preciso saber, para nós. O riso dela era frio e cortante. Para nós? Você quer dizer para você, para as suas inseguranças. Não se trata de mim. Trata-se de você não conseguir confiar na sua própria esposa. Talvez seja uma questão de confiança, retrucou ele, elevando a voz. Mas a confiança funciona nos dois sentidos, não é? Se não há nada a esconder, por que não me mostrar? Ela deu um passo à frente, a voz trêmula de raiva. Você é repugnante. Você sequer se ouve agora? Se você não confia em mim, talvez nunca tenha confiado. Tom cerrou os punhos, a frustração fervendo. Isso não é justo, Emma. Você está desconversando. Eu só estou pedindo uma coisa. Uma coisa simples e você está agindo como se eu fosse o vilão. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira e o segurou com firmeza. Você acha que isso é simples? Não é. É uma questão de princípio. Se eu ceder, o que vem depois? Entrego meu e-mail, minha conta bancária? Onde isso vai parar? Tom respirou fundo, a voz agora mais baixa, mas não menos urgente. Isso acaba quando eu não precisar mais me perguntar se minha esposa está escondendo segredos de mim. Os lábios de Emma tremeram enquanto ela o encarava, suas defesas vacilando por um breve momento. Então ela balançou a cabeça, sua expressão endurecendo novamente. Eu não vou fazer isso. Não vou deixar você transformar nosso casamento em um circo paranoico. Suas palavras pairaram no ar, cortantes e definitivas. Tom a encarou, buscando em seu rosto qualquer sinal de concessão ou compreensão. Mas não havia nenhum. Você tem noção do que isso parece, não é? Ele perguntou,
agora com um tom frio e resignado. O fato de você se recusar a me mostrar o seu celular não te faz parecer inocente. Emma apertou o telefone com mais força, seus nós dos dedos ficaram brancos. E você percebe o que isso diz sobre você? Que você está disposto a jogar fora tudo o que construímos por causa das acusações infundadas de Rony. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tom sentiu o peso do impasse oprimindo, a distância entre eles tornando-se intransponível. Sem dizer mais nada, Emma passou por ele e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Tom ficou parado ali, encarando o espaço vazio que ela havia deixado. O nó em seu peito apertou ainda mais, sufocando-o. Ele afundou na cama, com a cabeça entre as mãos, enquanto a pergunta que mais temia ecoava em sua mente: e se este for o começo do fim? Tom estava sentado no sofá, telefone na mão, ponderando sobre o que fazer a seguir. A noite já tinha saído do controle, mas as perguntas sem resposta o atormentavam. Com um suspiro, ele percorreu seus contatos e hesitou diante do nome de Rony. Ele não queria acreditar nela, mas não conseguia ignorar a convicção em sua voz. Finalmente, ele apertou o botão de ligar. O telefone tocou 2 vezes antes de Rony atender. Tom, disse ela, com a voz calma, mas carregada de cansaço. Eu já esperava por isso. Rony, começou ele, com a voz tensa, preciso que você me diga exatamente o que viu. Houve uma pausa, e ele pôde ouvi-la se mexendo do outro lado da linha. Tem certeza de que quer ouvir? Sim, disse ele firmemente. Preciso saber. Rony expirou lentamente, organizando seus pensamentos. Muito bem. Na última quinta-feira, eu estava no centro da cidade encontrando uma amiga para jantar. Estávamos no Belita. Sabe, aquele pequeno restaurante italiano perto do parque? Tom assentiu com a cabeça, mesmo que ela não pudesse vê-lo. Sim, eu sei disso. Eu vi a Emma lá, continuou ela, com um tom de voz calmo. Ela não estava sozinha. Estava com o Kyle. Ao ouvir o nome, Tom apertou o telefone com mais força. E você tem certeza de que era ele? Com certeza, respondeu Rony. Lembro-me dele da época em que namoravam. O mesmo sorriso irônico, o mesmo jeito de se inclinar muito perto quando fala. O peito de Tom apertou, mas ele continuou. O que eles estavam fazendo? A voz de Rony ficou mais baixa, como se ela hesitasse em infligir a dor que sabia que suas palavras causariam. Não era apenas uma conversa casual, Tom. Eles estavam sentados em uma das mesas de canto, daquelas meio escondidas pelas plantas. Ela estava sorrindo para ele, inclinando-se para a frente como se não quisesse que ninguém ouvisse o que estavam dizendo. Tom engoliu em seco, com a garganta seca. Talvez fosse algo inocente. Talvez estivessem apenas colocando o papo em dia. A resposta de Rony foi imediata, sua voz firme. Não era só uma conversa para colocar o papo em dia. Ninguém senta tão perto de alguém se não houver nada de errado. A mão dele estava sobre a dela, Tom. E ela não se afastava. As palavras o atingiram como um soco no peito. Ele se inclinou para a frente, com a cabeça apoiada na mão livre. Ela te viu? Não, disse Rony. Eu fiquei fora de vista. Não queria causar confusão. Não sem ter certeza do que estava acontecendo. Mas, Tom, o jeito que eles se olharam, não estava certo. Os pensamentos de Tom giravam, uma mistura de descrença e raiva inundando sua mente. Por que você não me contou antes? Rony suspirou. Porque eu queria dar a ela a chance de confessar. Pensei que talvez ela mesma te contasse. Mas quando ela fez aquilo no jantar hoje à noite, te acusando, eu não consegui mais ficar calado. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de implicações. Tom lutava para conciliar o que ouvia com a mulher que pensava conhecer. Rony, disse ele lentamente, você acha que ela ainda está se encontrando com ele? Houve uma pausa, longa o suficiente para que ele ouvisse o tic-tac do relógio de parede. Não sei, admitiu Rony, mas acho que você precisa descobrir. Tom fechou os olhos, o cansaço dominando. Obrigado por me contar, disse ele finalmente. Tom, disse Rony suavemente, mudando seu tom para algo mais empático, eu não te contei para te magoar. Eu te contei porque você merece saber a verdade. O que você decidir fazer com ela é com você. Ele assentiu novamente, a voz quase num sussurro. Eu sei. Eles desligaram o telefone e Tom ficou sentado em silêncio, o peso das palavras dela oprimindo. Ele se sentia como um homem à beira de um precipício, sem saber se devia recuar ou cair. Tom esperou até de manhã para confrontar Emma. A casa estava silenciosa, a luz do sol da manhã filtrando-se pelas cortinas em suaves raios.
Ele estava parado na cozinha, segurando uma caneca de café que não havia tocado, os nervos à flor da pele, as palavras que ensaiara a noite toda recusando-se a fazer sentido. Quando Emma finalmente entrou, com os cabelos despenteados e o celular apertado em uma das mãos, ele soube que não havia mais volta. Bom dia, disse ela, em tom seco, enquanto pegava a cafeteira. Emma, disse ele, com a voz baixa, mas firme, precisamos conversar. Ela parou, de costas para ele. Lentamente, pousou a cafeteira e se virou, com os braços cruzados. Eu imaginei que isso ia acontecer. E agora, Tom? Ele cerrou os dentes enquanto tentava manter a calma. Eu conversei com o Rony. A expressão de Emma endureceu instantaneamente. Claro que sim. Que mentiras ela te contou dessa vez? Ela me disse que te viu, disse ele, interrompendo a esquiva dela, em Bela Vita. Com o Kyle. Os olhos dela se arregalaram por um breve instante antes de se estreitarem novamente. Você está falando sério? Vai mesmo acreditar nela em vez de em mim, Emma, disse ele, elevando um pouco a voz. Você estava lá? Você estava com ele? Ela riu, um som oco e frágil. Isso é uma loucura. Não acredito que estamos fazendo isso. Emma, disse ele, aproximando-se, apenas responda à pergunta. Você estava. Suas defesas começaram a ruir, sua postura mudando enquanto ela desviava o olhar. Tudo bem, disse ela, com a voz trêmula. Sim. Eu o conheci, mas não foi. Eu não queria que isso acontecesse. A sala pareceu girar. Tom sentiu a respiração falhar enquanto as palavras dela pairavam no ar. Não queria que isso acontecesse? Perguntou ele, com um tom cortante. Diga logo. O rosto de Emma se contorceu em uma expressão de tristeza, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ela se abraçava. Não foi nada disso, Tom. Ele me procurou alguns meses atrás, disse ela. Ele queria um desfecho. Eu pensei que fosse inofensivo. Inofensiva? Tom repetiu, com a voz embargada. Você mentiu para mim, Emma. Você mentiu todas as vezes que passou por aquela porta e fingiu que estava tudo bem. Eu não sabia como te contar, ela chorou, com a voz embargada pelo desespero. Eu não queria te magoar. Você não queria me magoar? Ele soltou uma risada amarga, andando de um lado para o outro na sala. Emma, você sentou-se à minha frente no jantar, me acusando de traição, sabendo o tempo todo que era você. Você tem ideia de como é se sentir assim? Entrei em pânico, ela gritou. Não sabia o que fazer. Ele despertou tantas lembranças, Tom. Eu estava confusa. Confusa, sua voz era rouca, a raiva mal contida. Você é casada, Emma. Vamos ter um bebê. O que há para se confundir? Ela enxugou as lágrimas, com as mãos trêmulas. Eu não queria te perder. Por isso não te contei. Eu terminei com você, Tom. Eu juro. Acabou. Tom parou de andar de um lado para o outro, virando-se para ela com um olhar incrédulo. Acabou? Isso significa que está tudo bem? Você sequer se ouve. Eu te amo, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu te amo, Tom. Eu cometi um erro, mas isso não muda o que sinto por você. Ele a encarou, o peito arfando com o peso da confissão dela. Você me ama? Você tem um jeito incrível de demonstrar isso. Ela se aproximou, estendendo a mão para dele, mas ele a afastou. Por favor, ela implorou. Por favor, não deixe que isso nos destrua. Podemos consertar isso. Podemos fazer terapia. Eu farei o que for preciso. Tom balançou a cabeça, a voz quase num sussurro. Como posso confiar em você de novo? Toda vez que você olhar para o celular, toda vez que sair de casa, eu vou ficar me perguntando. Ela está mentindo? Ela está se encontrando com ele novamente. Emma ficou em silêncio, seus ombros tremendo enquanto novos soluços a dominavam. Eu não sei como consertar isso, admitiu ela, mas eu não quero te perder. Por um longo momento, o quarto ficou preenchido apenas com o som do choro dela e a respiração pesada dele. Finalmente, Tom falou, com a voz firme, mas fria. Preciso de tempo. Ela olhou para ele, com o rosto banhado em lágrimas. O que isso significa? Isso significa que não posso fazer isso agora, disse ele, dando um passo para trás. Preciso pensar. Ele se virou e caminhou em direção à porta, deixando-a sozinha na cozinha. Ao sair, o ar fresco da manhã o atingiu como um tapa. O peso da traição dela o oprimia,
E pela primeira vez, ele não tinha certeza se o casamento dele sobreviveria. Emma estava parada na cozinha vazia, seus soluços ecoando pelas paredes. Suas mãos se agarravam à borda da bancada como se segurar em algo sólido pudesse impedi-la de desmoronar. A porta pela qual Tom havia passado minutos antes ainda balançava levemente com o impacto de sua saída. Ela fechou os olhos, desesperada para afastar a culpa que a consumia, mas foi em vão. As lembranças a invadiram, puxando-a de volta ao momento em que tudo começou a desmoronar. Tudo começou de forma inocente. O e-mail de Kylie chegou numa tarde chuvosa, perdido em meio a uma pilha de mensagens de trabalho. Ela ficou encarando o nome dele por um tempo que pareceu uma eternidade, com o coração disparado como se tivessem se passado anos, e não uma vida inteira, desde a última vez que o vira. Oi Emma, espero que você esteja bem. Tenho pensado em você ultimamente. Você toparia tomar um café qualquer dia desses, só para colocar o papo em dia? Seu dedo pairou sobre o botão de apagar, mas algo a fez parar. Uma pontada de curiosidade, talvez, ou a inquietação persistente que a incomodava há meses. A vida com Tom havia se tornado confortável, confortável demais. Suas conversas frequentemente giravam em torno de listas de compras ou consultas médicas. A chama que um dia os uniu agora parecia uma brasa, mal se agarrando à vida. Antes que pudesse hesitar, ela respondeu: claro, um café parece uma boa ideia. Sim, o primeiro encontro tinha sido estranho, cheio de conversa fiada educada e sorrisos cautelosos. Eles se encontraram em um café movimentado no centro da cidade. Um lugar que ela escolhera deliberadamente para evitar qualquer coisa que pudesse parecer íntima demais. Kylie parecia o mesmo, mas diferente, o maxilar mais definido, os cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas. Usava o mesmo perfume de sempre, e o aroma despertou memórias que ela pensava ter enterrado. Baile de formatura do último ano, beijos roubados no carro dele, a excitação inebriante do amor jovem. Não acredito em quanto tempo passou, disse ele, recostando-se na cadeira. Sua voz transmitia a mesma confiança tranquila que ela se lembrava, aquela que sempre a fazia se sentir especial. Você está incrível, Emma. Vejo que a vida tem lhe tratado bem. Ela sorriu, minimizando o elogio. Tem sido bom, agitado, sabe, a vida de casada. O sorriso de Kylie vacilou um pouco, mas ele se recuperou rapidamente. Fico feliz que você esteja feliz. Mas isso não foi tudo. Nas semanas seguintes, as mensagens dele começaram a aparecer no dia a dia dela. Uma simples mensagem de estou pensando em você aqui, uma lembrança engraçada ali. Cada uma delas acendia uma pequena chama de entusiasmo em seu peito, um contraste com a monotonia de sua rotina. Ela dizia a si mesma que era inofensivo. Dizia a si mesma que não estava fazendo nada de errado. Quando ele sugeriu jantar, ela hesitou. Sabia que era uma linha que não devia cruzar, mas algo dentro dela ansiava pela emoção que havia perdido. Disse a si mesma que era apenas um ponto final. Uma oportunidade de revisitar seu passado e finalmente deixá-lo para trás. Sim, na noite em que se conheceram no Belita, ela se sentiu uma pessoa diferente. Escolher um vestido que não usava há anos, um que realçava suas curvas de uma forma que a fazia se sentir viva. Ao entrar no restaurante com iluminação tênue, seus nervos vibraram de expectativa. Kylie se levantou ao vê-la, com um sorriso caloroso e familiar. Você está deslumbrante, disse ele, e o jeito como seu olhar se demorou nela fez o coração dela disparar. Eles conversaram por horas, a conversa fluindo sem esforço. Ela riu de suas piadas, sentiu a onda inebriante de sua atenção. Quando ele estendeu a mão por cima da mesa e a colocou sobre a dela, ela não a afastou. Ela não queria. A culpa veio depois, insinuando-se como uma sombra. Enquanto dirigia para casa, ela se lembrou de ter olhado para sua aliança no volante e sentido uma pontada de vergonha tão forte que lhe embrulhou o estômago. Disse a si mesma que seria a última vez que deixaria Kylie para trás de vez. Mas não era tão simples. As mensagens continuaram, os momentos fugazes de excitação que traziam se tornaram uma tábua de salvação da qual ela não sabia como se desapegar. Ela racionalizava tudo repetidamente e isso não significa nada. Eu amo o Tom. Só estou entediada, me sentindo sozinha, isso vai passar. Agora de pé na cozinha, Emma enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Ela não sabia como explicar aquilo para Tom de uma forma que ele entendesse. Nem mesmo ela mesma tinha certeza se entendia. Kylie tinha sido uma lembrança da pessoa que ela costumava ser. A garota despreocupada que ria com facilidade e sentia tudo profundamente.
Com ele, ela se sentia vista como não se sentia há anos. Ela queria, mas não valia a pena. Nada valia a pena. Ela amava Tom. Sempre amou. A ideia de perdê-lo, de destruir a família, era insuportável. O peito de Emma apertou ao se lembrar do jeito que ele a olhou antes de sair pela porta. Ela viu o amor em seus olhos dar lugar à mágoa e à incredulidade. Não importava quantas vezes ela tivesse dito a si mesma que não era um caso, que não havia ultrapassado os limites, a verdade era inegável. Ela o havia traído e não tinha certeza se algum dia conseguiria consertar as coisas. Tom sentou-se na beira da cama do quarto de hóspedes, encarando a parede em branco à sua frente. A casa estava silenciosa agora, exceto pelo rangido ocasional do assoalho ou o leve farfalhar das folhas lá fora. Sua cabeça latejava e seus pensamentos eram um turbilhão de raiva, tristeza e incredulidade. Ele se sentia como se estivesse numa encruzilhada, cada caminho levando a um futuro que ele não sabia se queria. Como chegamos a isso? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ele passava as mãos pelo rosto, a textura áspera da barba por fazer o ancorando no presente. Ele repassou as palavras de Emma, ditas mais cedo, sua confissão lacrimosa quebrando sua determinação: eu te amo, Tom. Cometi um erro, mas isso não muda o que sinto por você. Mas será que não sobreviveu? Será que o amor poderia sobreviver a algo assim? Será que ele poderia sobreviver a isso? Seus pensamentos voltaram ao início do relacionamento deles. Ele se lembrou da primeira vez que viu Emma, o riso dela ecoando pela sala como uma melodia, atraindo-o antes mesmo que ele percebesse. Ela tinha sido tudo o que ele queria. Inteligente, engraçada, determinada, linda. Ao longo dos anos, eles construíram uma vida juntos, cada tijolo assentado com amor e confiança. Mas agora, esses tijolos pareciam estar desmoronando sob seus pés. Ele não conseguia se reconciliar com a Emma por quem se apaixonou. A mulher que estivera ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins. Com aquela que escolheu se encontrar com o ex pelas costas dele. Como ficar com alguém que destruiu tudo? Mas como deixar a mulher que você achava que seria sua para sempre? Tom se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, suas emoções oscilando violentamente entre fúria e desespero. Ele pensou no filho deles, na pequena vida que estavam prestes a trazer ao mundo. Ficar seria a coisa certa a fazer pelo bem do bebê? Ir embora o tornaria um fracasso como pai antes mesmo de ter a chance de tentar. As vozes de seus pais ecoavam em sua mente. Sua mãe, uma firme defensora da resolução de problemas através do esforço, sempre dizia: casamento não é sobre perfeição. É sobre escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil. Mas o conselho calmo e solene de seu pai frequentemente contrariava o otimismo dela. Confie, filho. Sem confiança, o amor não tem chance. Sentando-se novamente, Tom enterrou o rosto nas mãos. Ele queria perdoá-la. Queria acreditar que aquilo tinha sido um erro isolado, que eles poderiam reconstruir o que estava quebrado. Mas então as dúvidas começavam a surgir, altas e implacáveis. Cada olhar para o celular dela, cada noite trabalhando até tarde, cada momento de distância. Tudo isso só alimentaria ainda mais a sua insegurança. E então havia Kylie. Só o nome já o fazia ferver de raiva. Como ela podia deixá-lo voltar para suas vidas? Será que ela tinha pensado no impacto que isso teria sobre Tom, sobre o casamento deles, ou estava tão cega pela nostalgia e pela empolgação que não se importava? Ele cerrou os punhos, a frustração escapando num rosnado baixo. Não era só a traição, percebeu. Eram as mentiras, o engano, a facilidade com que ela escondeu tudo. Tom olhou para a foto na mesa de cabeceira, uma foto do dia do casamento deles. Eles estavam sorrindo, de mãos dadas, a cabeça dela apoiada no ombro dele. Ele sentiu uma pontada de saudade daquela versão deles. Aquela que não foi afetada pela traição. Mas será que essa versão desapareceu para sempre? Ele exalou pesadamente, o peso da sua decisão o oprimindo como um cobertor de chumbo. Ficar significaria lutar todos os dias para reconstruir a confiança, para perdoá-la, para se livrar da raiva. Ir embora significaria recomeçar sozinho. De alguma forma, ele tinha conseguido. Mas será que ele estava mesmo ficando por causa do filho, ou era porque tinha medo de ficar sozinho? E se ele ficasse, que tipo de relacionamento eles estariam demonstrando para o filho ou filha? Um casamento cheio de desconfiança e ressentimento? Seria isso melhor do que criar os filhos em casas separadas,
Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas persianas, Tom soube o que tinha que fazer. Seu peito doía, seu coração estava pesado, mas havia uma estranha clareza em sua decisão. Ele não podia ficar. Não assim, não com a traição pairando entre eles como uma muralha intransponível. Ele sempre amara Emma, mas o amor sozinho não bastava. Não sem confiança, não sem honestidade. E embora a ideia de ir embora fosse como uma facada no estômago, ele sabia que era a coisa certa a fazer para ambos. Quando Emma o encontrou mais tarde naquela manhã, sentado à mesa de jantar com uma xícara de café intocada, ela parou na porta, com o rosto ainda inchado de tanto chorar. Tom, disse ela suavemente, com a voz hesitante. Ele olhou para ela, com uma expressão indecifrável. Precisamos conversar. Seu lábio tremeu, mas ela assentiu com a cabeça e sentou-se à sua frente. Tomei minha decisão, disse ele, com a voz firme, mas carregada de uma dor silenciosa. Não posso ficar, Emma. Eu simplesmente não posso. Seu rosto se contorceu, mas ela não discutiu. No fundo, ela sabia que isso ia acontecer. Estarei aqui para o bebê, continuou ele, com um tom firme. Serei o melhor pai que puder ser, mas não posso mais ser seu marido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela assentiu lentamente. Entendo. Ela sussurrou. Por um instante, ficaram sentados em silêncio, o peso da decisão se instalando sobre ambos. E embora fosse a escolha mais difícil que Tom já fizera, sentiu um lampejo de alívio porque, pela primeira vez desde a noite anterior, tinha certeza. Tom estava sentado no escritório da advogada, as paredes brancas e estéreis e o leve cheiro de papel e café fazendo o ambiente parecer mais frio do que realmente era. A mulher à sua frente, uma advogada de meia-idade com olhos bondosos, porém cansados, folheava uma pilha de documentos, ocasionalmente erguendo os olhos para avaliar sua reação. Ele encarou os papéis à sua frente, as palavras se misturando, o peso da decisão afundando cada vez mais em seu peito. É isso, pensou ele. O fim de tudo que construímos. A escolha não fora fácil. Nos dias que se seguiram ao confronto com Emma, ele repassara mentalmente cada momento do relacionamento, buscando respostas, razões para ficar. Saía para longos passeios de carro, sentava-se sozinho em cafeterias e até conversava brevemente com os pais. A cada vez, a conclusão era a mesma: o amor não pode consertar a confiança quebrada, murmurou para si mesmo naqueles momentos de silêncio. Não desta vez. O bebê complicou tudo. Teria sido muito mais fácil desistir se não fosse pela criança a caminho. A vida que haviam construído juntos. Mas toda vez que pensava em ficar por causa do bebê, a imagem do próprio pai lhe vinha à mente. Seu pai permanecerá em um casamento infeliz por anos, sacrificando a própria felicidade em nome das aparências. Ele não queria isso para o filho. Não queria mesmo. Não queria criá-lo em um ambiente envenenado por ressentimento e desconfiança. A advogada pigarreou, trazendo Tom de volta ao presente. Você está pronto para prosseguir? Ela perguntou gentilmente, como se pressentisse a batalha interna que ele estava travando. Ele exalou profundamente, com os ombros caídos. Sim, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Estou pronto. Ela assentiu com a cabeça, deslizando os papéis em direção a ele. Aqui está o acordo de custódia que discutimos, guarda compartilhada por enquanto, com um cronograma flexível para atender às necessidades do bebê quando ele nascer. Você concorda com isso? Tom pegou a caneta, os dedos tremendo levemente. Ele olhou para a página, examinando as linhas que detalhavam os direitos de visita, as responsabilidades financeiras e a promessa de guarda compartilhada. Parecia algo clínico, desprovido das emoções que os haviam levado até aquele ponto. Mas talvez fosse melhor assim. Não se trata de mim, disse ele quase para si mesmo. Trata-se do que é melhor para o bebê. O advogado deu-lhe um pequeno sorriso compreensivo. É tudo o que um pai pode fazer. A viagem de volta para casa pareceu surreal. Os papéis assinados estavam no banco do passageiro ao seu lado. Ele pensara que se sentiria mais leve, como se tomar a decisão aliviasse o peso da incerteza. Em vez disso, o peso simplesmente mudou de lugar. Menos caótico, mais permanente. Ele manteve uma mão no volante, a outra apoiada nos papéis, como se quisesse se firmar na escolha que fizera. Quando ele entrou pela porta da frente, Emma estava sentada à mesa de jantar. Ela ergueu os olhos, o rosto pálido e abatido. Não precisava perguntar, a pasta em sua mão dizia tudo o que ela precisava saber. Está feito, disse ele em voz baixa,
Colocando a pasta sobre a mesa. Ela sentiu com a cabeça, desviando o olhar para o colo. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio era pesado, mas não hostil. Era o silêncio da aceitação, de duas pessoas se conformando com uma realidade que não podiam mudar. Mais tarde naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mala para se mudar para o quarto de hóspedes de um amigo, Tom parou ao lado do quarto do bebê que eles haviam começado a preparar. As paredes ainda estavam nuas, o berço desmontado, mas os macacões minúsculos que Emma havia escolhido estavam pendurados ordenadamente no armário. Ele passou os dedos pelo tecido macio, sentindo o peito apertar. Isto é para você, sussurrou ele, com a voz embargada. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa, mesmo que eu não possa estar aqui todos os dias. Partir não foi fácil. Não era o que ele jamais quisera, mas sabia em seu íntimo que ficar teria sido pior. Por ele, por Emma e pelo filho deles. Ao sair pela porta naquela noite, sentiu o peso da dor e do arrependimento o envolver, mas, ao lado disso, surgiu um lampejo de algo mais, determinação. Pela primeira vez em dias, sentiu que estava dando um passo à frente. O primeiro encontro aconteceu numa terça-feira chuvosa à noite, o tempo refletindo o clima sombrio. Enquanto Tom estacionava o carro em frente à casa de Emma, ele encarava a luz da varanda, que brilhava suavemente na garoa, apertando o volante com mais força. Essa era a nova realidade deles. Uma situação que ele teve que enfrentar, quer quisesse ou não. Emma saiu do carro com uma pequena mala de viagem e um embrulho enrolado em uma manta. A recém-nascida, Lily, dormia profundamente, seu rostinho mal visível sob o tecido. Emma aproximou-se do carro hesitante, seus olhos examinando o rosto de Tom em busca de qualquer traço de hostilidade. Aqui está, disse ela suavemente, entregando Lily. Suas mãos hesitaram por um instante antes de soltá-la. Tom embalou a filha nos braços, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Eu a trarei de volta amanhã à noite, disse ele, mantendo um tom neutro. Emma assentiu com a cabeça, colocando a bolsa de fraldas no ombro. Separei roupas e mamadeiras extras. Me liga se precisar de alguma coisa. A conversa foi breve, quase mecânica, mas definiu o tom para as semanas seguintes. As interações entre eles eram cordiais, porém tensas, cada diálogo um esforço para evitar reabrir antigas mágoas. O foco estava em Lily, e suas necessidades se tornaram a ponte tácita entre eles. Um mês depois, eles estavam sentados um de frente para o outro em uma pequena cafeteria, seu primeiro encontro de verdade desde o divórcio. A tensão entre eles era palpável, mas ambos sabiam que aquela conversa era necessária. Quero estar envolvida em cada etapa, disse Emma, com a voz firme, mas carregada de desespero. Consultas médicas, decisões escolares, tudo. Tom assentiu com a cabeça, tomando um gole de café. Tudo bem, mas isso é sobre o bebê, não sobre nós. Seus olhos brilharam com um toque de mágoa, mas ela rapidamente disfarçou. Eu sei, disse ela, suavizando o tom de voz. Eu só não quero que ela cresça se sentindo no meio do fogo cruzado. Ele não vai, respondeu Tom com firmeza. Nós dois queremos o melhor para ela. Isso é tudo que importa. A conversa prosseguiu, abordando detalhes logísticos sobre horários e despesas. Não foi fácil, mas havia um entendimento mútuo de que o bem-estar de Lily era mais importante do que as queixas pessoais. Mesmo assim, as falhas na comunicação ocasionalmente transpareciam. Só quero ter certeza de que você está cuidando dela direito, disse Emma, com um tom de acusação involuntário na voz. O maxilar de Tom se contraiu. Sou eu, disse ele, em tom seco. Você não está se preocupando, ela respondeu prontamente. Só estou me certificando. Ele recostou-se na cadeira. Olha, Emma, eu sei que isso é difícil para nós dois, mas precisamos confiar um no outro, mesmo que não seja fácil. Sua expressão suavizou-se e ela sentiu. Você tem razão. Vou tentar. As semanas se transformaram em meses, embora tenha havido alguns deslizes ocasionais, uma carona perdida, uma falha de comunicação sobre consultas médicas. Eles encontraram um ritmo. Lily se tornou a âncora deles, a única coisa que ambos amavam intensamente o suficiente para superar o desconforto. Tom aprendeu a arrumar a bolsa de fraldas dela perfeitamente e a se adaptar às noites sem dormir. Quando chegou a vez dele, Emma começou a confiar mais nele, embora ainda ligasse ocasionalmente para saber como ele estava. A dinâmica não era perfeita, mas funcionava e, por enquanto, isso bastava. Meses depois, Tom estava sentado num banco de parque, observando Lily engatinhar sobre um cobertor na grama. O sol estava quente e suas risadas ecoavam pelo ar.
Um som tão puro que parecia dissolver o peso de tudo mais. Ele sorriu, com o coração transbordando de alegria e tristeza. Ele relembrou a noite do jantar, a noite em que tudo desmoronou. Naquela época, ele pensou que sua vida se desintegraria irremediavelmente. Imaginou um vazio infinito de dor e arrependimento. Mas ali estava ele, agarrando-se a um futuro que não esperava. Durante o jantar, ele murmurou para si mesmo: pensei que minha vida tivesse mudado para sempre. E mudou, só que não da maneira que eu esperava. Ele se inclinou para a frente, erguendo Lily em seus braços e girando-a suavemente, enquanto o riso dela ecoava como uma melodia. Ao abraçá-la, percebeu algo profundo. Embora seu casamento tivesse terminado, sua vida não havia acabado. Ele tinha Lily um novo propósito. Amor, confiança, traição eram todos peças do mesmo quebra-cabeça. Mas, no fim, o que realmente importava eram as pessoas pelas quais você lutava. E por Lily, Tom continuaria seguindo em frente. Se essa história te emocionou, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que possa precisar ouvir. Histórias como essas nos lembram da complexidade do amor, da confiança e da cura. Compartilhá-las pode iniciar conversas importantes. Você já esteve em uma situação assim ou conhece alguém que já esteve? Conte para nós nos comentários abaixo. Seus pensamentos e experiências podem trazer conforto ou compreensão a outras pessoas que estejam passando por algo semelhante. Antes de ir embora, não deixe de conferir nosso próximo vídeo sobre como reconstruir a confiança após uma traição. É uma história inspiradora de resiliência e segundas chances. Ou explore outra história que aborda os desafios da coparentalidade após a separação. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder mais histórias como esta. Juntos, podemos continuar explorando os desafios da vida real que nos moldam e inspiram nosso crescimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.